18ª doutrina, a lei de Deus. Eu quero que vocês comentem, William. Vai começar por mim, então? Sim, aí na próxima rodada começa pelo Vênus. Não, não, Dois, sem três. problema. Não, não há problema. Quiser começar Ok, todas por então mim, não há pode. problema. Vamos lá. Vamos. Então vamos lá. A lei de Deus, né? Vamos lá. A lei de Deus. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas. E são obrigatórias a todas as pessoas, em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e a norma no julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. Agora eu grifo aí, ó. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras. Ótimo, se parasse por aí. Mas agora vem um mas. Meu amigo, vem um mas agora. A igreja de 27º dia afirma que a salvação é pela graça e não pelas obras. Mas, ó, o mas. O que é o mas? Ela fala assim, olha, a grama é verde, mas nós vemos ela como azul. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, mas seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude por nossos semelhantes. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Bom, vamos lá. Pensando que os 10 mandamentos, né, é uma coisa ainda apta para ser cumprida, isso tem a única base por causa do sábado e do dízimo. São coisas da antiga aliança. Eu faço uma pergunta a todos os adventistas do sétimo dia. Vocês estão vivendo na graça ou na lei? Na graça ou na lei, como a própria, o âmbito de abertura aqui do item 18 está dizendo, que a salvação é inteiramente pela graça. Nós estamos vivendo pela graça. Dízimo, né, nós já falamos, é obra da lei. E guarda de sábado é obra da lei. Eu desafio qualquer um aqui me informar, me dar aqui a passagem de que o sábado é um... Bom, a gente vai lá para frente, tá? Mas que o sábado vai cair lá para frente, eu não quero entrar no céu. Vamos falar só da lei de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então eles passam aí em verde, eu não vou ler tudo, tá bom, amados? Não vou ler tudo porque é muita coisa e não vai ficar muito extenso. Mas em verde, não se esqueçam que é a passagem da organização. Vamos lá. Êxodo, eles pedem para ler Êxodo 20, de 1 a 17, que são os 10 mandamentos. Mas engraçado, começa assim, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Tirou quem? A mim? Os meus antepassados da terra do Egito? Não. Tirou aquele povo lá. Os 10 mandamentos eram para aquele povo que estava lá. Nunca foi, se eu e vocês, meus amados adventistas do sétimo dia que estão assistindo aí, ou qualquer outro sabatistas, se nós estivéssemos vivendo na época em que essa lei foi dada, e nós fôssemos algum jebuseu, amorreu, filisteu, isso não servia para nós não, amigão, isso é só para eles. E vem todos os mandamentos que está ali, tá bom? Depois leiam lá todos os mandamentos, mas vê como é que inicia. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vai. Está falando para quem? Para mim? Não, está falando para aquele povo. Vamos lá. Agora, essa passagem é minha. Êxodo 20 e 22. Ele está pedindo para ler, ó, Êxodo 20, de 1 a 17. Eu estou no mesmo capítulo, só que eu vou no 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás a quem? Aos filhos de Israel. Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Então, para quem que era tudo aquilo lá? Aos filhos de Israel. Não estava falando para os filhos dos amorreus, dos jebuseus, dos brasileiros, dos franceses, não. Está falando aos filhos de Israel. Tem que deixar muito claro isso. Uma legislação israelense, hebreu, do povo de Hebron. Hebreu, não tem nada a ver com jebuseu, amorreu, filisteu e os outros zeus da vida. Outra passagem, Levíticos 19, 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Para quem? Para os filhos de Israel. A outra passagem, Mateus 5,17.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí os adventistas vão falar assim, como eu falava, checkmate. Tá vendo? Jesus não veio destruir nada, ele veio cumprir. Vamos lá. Mateus 22, 37 e 40. Ele diz o seguinte nessas passagens, para entender o que ele estava querendo dizer. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora que ele fala, ó, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, olha lá. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. A lei e os profetas estava pendente exatamente para o Salvador, que estava fazendo a transição da lei para a graça, estava dizendo, olha só, você tem que amar o Criador como único, com toda a tua força e o teu próximo. Isso depende de toda a lei e os profetas, é disso que ele estava falando. Ele não estava falando daquela relação dos 10 mandamentos. Isso é transição da lei para a graça. Eu não estou dizendo que ele desobedeceu os 10 mandamentos ou algum outro item das ordenanças, eu não disse isso. Ele, como israelense, né, da tribo, de uma das tribos, ele obedeceu todos os itens civis e religiosos. Ele tinha que obedecer. Mas ele já estava fazendo uma transição ali. Vamos lá. Aqui é meu também, só que eu não vou ler tudo, tá? Vamos lá. Aqui, esse Lucas de 10, 25 a 37, é a história do samaritano que vai pela estrada, tal, e tudo mais. Aí os líderes interrogam o Salvador. Aí o Salvador vai falar com ele, vai dizer o seguinte, ó. Eu vou ler aqui de um pedaço para baixo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, ou seja, um homem comum, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e a gente já conhece toda a história. Aí lá no final, o Salvador diz assim, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma maneira. Olha só, amados, nessa historinha aqui, passou um sacerdote, quando ele tá passando de largo, ele quebrou algum dos mandamentos? Ele não quebrou nenhum dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e na das ordenanças, ele não quebrou nenhum. Quando passa o levita, o levita não quebra nenhum dos mandamentos. Ele não profana sábado, ele não desonra pai e mãe e tal. Mas o Salvador disse que aquele que é justificado perante o Criador foi um homem comum, que não guardava nenhuma dessas leis aí, vamos dizer assim. Ou melhor, que não era responsável por isso, não era um exemplo por isso. Aquele homem comum é que foi justificado. Tá? Então, sacerdote e levita, nenhum deles quebraram lei nenhuma. Vamos lá. Deuteronômio 28, de 1 a 14, eu não vou ler, só vou ler onde estão esses dois vermelhinhos aí para entender. Vamos lá. E será que ouvires a voz... aqui deve ser a repetição das leis, se eu não me engano, tá? Vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, quem é esse te? Sou eu, sou você? Não. É o povo de Israel. Ó Israel, ó filhos de Israel, ouve isso que o Senhor te ordena hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti. Ti quem? Aquele povo. Vamos lá. Salmos 19, de 7 a 13. Vamos lá. Aqui, amado, tá? Informação para dar base da doutrina, tá bom? Vamos lá. Salmos 19, de 7 a 13 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mas eu grifei refrigera a alma. Aí vai um monte de adjetivos aqui em vermelho, diz assim, doces, é mais doce do que o mel e o licor dos favos, a lei do Senhor. Eu faço uma pergunta aí, William, né? Será que o nosso amado salmista está falando dos 10 mandamentos, que refrigera a alma e é mais doce do que o mel e o licor de favos? Eu não vou julgar, eu vou pegar alguns itens sobre essa lei, vamos lá. Êxodo 21, 1, diz o seguinte, quem ferir alguém de modo que esse morra, certamente será morto. Pum! E a gente está vendo aí, né, o que acontece aí na Palestina, que os caras sem nenhuma chance de defesa, os caras levam tiro na cabeça, os caras são degolados e tudo mais. Né? Eles vivem sob a lei do Senhor, que refrigera a alma
segundo os adventistas, acha que está falando dos 10 mandamentos e das ordenanças, né? Que refrigera a alma, que é mais doce do que o mel e o licor dos favos, né? Vamos lá, Êxodo 21:16. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Êxodo 22:19. Todo aquele que se deitar com um animal, certamente morrerá. Levíticos 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizerem abominação, certamente morrerão. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Vamos lá. Bestialidade cometida por homens, bestialidade cometida por mulheres, blasfêmia, relações sexuais com uma virgem comprometida, relações sexuais com a enteada, relações sexuais com a mãe, relações sexuais com a madrasta, ao amaldiçoar os pais, instigar indivíduos à idolatria, instigar comunidades à idolatria, necromancia, sacrificar o próprio filho ao deus Moloque, homossexualidade, pitonismo, rebeldia dos filhos contra os pais, desrespeitar o Shabá e bruxaria. São alguns das coisas que, se aquele povo fazia, certamente iriam morrer. Aí eu faço a pergunta, é mais doce do que o mel? Refrigera a alma? Vamos lá. João, será que era dessas ordenanças dos mandamentos que o salmista estava falando? Vamos lá. João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Bom, meus mandamentos. Quais será que são os mandamentos do nosso Salvador? Vamos lá. Um novo mandamento vos dou. Opa, então ele está falando de um mandamento aqui, João 14:15, né? E a gente vai lá em 13:34, ele fala um pouquinho antes quais são os mandamentos. Que vos amei uns aos outros como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Opa, o Salvador fala assim, olha, se amais, guardai os meus mandamentos. Ele fala qual é o mandamento dele. Nós temos que amar uns aos outros como ele nos amou. Não é? Por que ele não disse lá, todo discorreu os 10 mandamentos, que ele não discorreu todas as ordenanças? Não, eu dou um mandamento para vocês. O mandamento do Salvador que ele está dizendo aqui em João 14:15, lá antes ele fala qual é o mandamento. Que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Vamos lá. O item 6. Romanos de 1-4, tá? Vamos lá. Aqui eu preciso ler, tá bom, irmãos? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Segundo a carne é segundo a lei. É só nós lermos todas as epístolas do nosso amado irmão Paulo, né? O apóstolo Paulo vai entender quando ele fala de carne, ele está falando da lei. Tá? Mas segundo o Espírito, agora é graça. Ele está dizendo o seguinte, olha só, que não há condenação nenhuma para aquele que já passou da lei para a graça. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Qual é a lei dele? Que amemos uns aos outros. Me livrou da lei, do pecado e da morte. Qual que é lá? Que era da morte, que qualquer coisa que você faça, você vai morrer. Porquanto, o que era impossível à lei, qual lei? Aquela, todas as leis da que era impossível salvar qualquer ser humano, porque qualquer tropeço que o ser humano teria, dentro dos 10 mandamentos ou dentro das ordenanças, ele estava pego, estava perdido. Então, porquanto o que era impossível à lei salvar qualquer um, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, condenou, sentenciou a desaparecer aquela lei das ordenanças, que por qualquer motivo estava pego, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, ou segundo a lei, mas segundo o Espírito. Que Espírito? Que está em cima, que está aqui em cima. Lei do Espírito de vida, que é a graça. É isso que Paulo está falando. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Qual o mandamento? Aquelas ordenanças? Os 10 mandamentos? Aquilo era um peso, porque Paulo estava falando que aquilo estava doente, para nada servia, não livrava o homem de nada. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Opa, é pelo mandamento ou pela graça? É pela graça, amado. Sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. Isso é um dom gratuito de Deus. Sabe o que é? Sabe o que é o dom gratuito? Não é a fé. O dom gratuito é nós sermos salvos através pela graça, através do nosso Salvador. Tá bom, amado? Vamos lá. Agora eu tenho que explicar algumas coisas para vocês aí, amado. Onde aparece nas Escrituras a palavra 10 mandamentos?
O primeiro uso desta expressão ocorre nesta passagem que registra a ocasião em que os 10 mandamentos foram escritos nas tábuas de pedra e dadas à nação de Israel. O texto em contento declara o seguinte: disse o Criador a Moisés: escreve essas palavras, pois baseado nelas faço aliança contigo e com Israel. Com quem? Aliança? Contigo e com Israel. Não é com o mundo, é com Israel. E Moisés esteve ali com o Altíssimo 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas de pedra as palavras da aliança, lá, os 10 mandamentos. Aparece aqui a palavra os 10 mandamentos. O segundo uso da expressão se dá na seguinte passagem, Deuteronômio 4, 12 e 3, que está escrito lá: vos anuncio a sua aliança, isto é, os 10 mandamentos. Então tem somente em em 3 lugares. O terceiro uso da expressão se dá na seguinte passagem, só vou ler o que está em vermelho, tá bom, amado? O Criador escreveu nas tábuas o que estavam nas primeiras, os 10 mandamentos. Então, Deuteronômio 10, 3 e 4. Tá bom, amado? Vamos lá. Existem 7 expressões que são sinônimas, ou sinônimos, né? Para os 10 mandamentos. Vamos ver? Sim, olha só. Existem expressões que são sinônimos para os 10 mandamentos. Por quê? Porque os adventistas do sétimo dia têm uma coisa inventada por Ellen White dizendo lei moral e lei cerimonial. O que Jesus colocou na cruz foi a lei cerimonial, a lei moral continua. Vamos ver se é isso mesmo que passa pela cabeça de quem escreveu as Escrituras, inspirado pelo Criador. Vamos lá. As tábuas de pedra. Então diz assim, ó. Depois dessas coisas, o Criador disse a Moisés: sobe até mim no monte e espera ali. E eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensine a eles. Tá vendo? Então vamos lá. É um sinônimo de 10 mandamentos, tábuas de pedra. As tábuas de pedra novamente, diz lá, então, aqui logo numa sentença, logo abaixo, não vou ler tudo. Então eles vos anunciou aliança, isto é, os 10 mandamentos, ordenando-os a obediência. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedras, os mandamentos, os 10 mandamentos. Tábuas de pedra novamente. O Criador me deu as 2 tábuas de pedra. Aí lá no final, o Criador me deu as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas da aliança. Vamos lá, as 2 tábuas de pedra novamente. Na arca não havia nada além das 2 tábuas de pedra que Moisés guardou ali quando o Criador fez uma aliança com os israelitas, junto a Horebe. Vamos lá, tábuas de pedra novamente. Manifestos como a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Criador vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. Fica aqui o meu desafio a quem quer que seja que possa derrubar a verdade inconteste de que a expressão tábuas de pedra, nessas passagens, não significa literalmente os 10 mandamentos. Vamos lá, um outro sinônimo, as tábuas do testemunho. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo do Criador. As tábuas do testemunho. Quando desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do Monte Moisés, não sabia o que a pele de seu rosto resplandecia por ter o Altíssimo falado com ele. Essa expressão só é usada 2 vezes em toda a Escritura, como aqui indicamos. Não há quem possa negar que elas não se refiram literalmente no singular e objetivamente à mesma coisa que os 10 mandamentos e tábuas de pedra. Testemunho. E porás na arca o testemunho que te darei. São sinônimos, amado. Estou fazendo exercício na mente de vocês. Que quando eu falava para vocês que para um judeu, principalmente o ortodoxo, para os rabinos, não tem essa coisa de lei moral e lei cerimonial. Para eles é tudo uma coisa só. E eu estou provando aqui para vocês através dessas passagens. Vamos lá. Testemunho novamente. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, conforme o Criador lhe havia ordenado. Então pegou o testemunho e o colocou na arca. Agora vamos lá. Um outro sinônimo. A primeira. Aliança, concerto ou pacto. Vamos lá. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Está falando de lei e graça. A primeira aliança, lá, as coisas lá que foram escritas. Vamos lá. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto em santuário terreno. Eu não vou falar nem as passagens porque está aqui. Quem quiser depois gravado lá, vai pegar as passagens. Essas passagens nos favorecem incrivelmente no entendimento, porque quando buscamos no capítulo 8 de Hebreus uma explicação para o que poderia ser esta primeira aliança, nos deparamos com esta elucidativa explicação claríssima. Vamos lá. Ainda a primeira, né? Aliança, concerto ou pacto. Olha só o porquê, que agora dá para entender o que está sendo dito ali. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, diz,
Dias virão, diz o Criador, em que estabelecerei com a casa de Israel, mais uma vez, né, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e não atentei para eles, diz o Criador. Vamos lá. A aliança antiga... Opa, deixa eu voltar só um detalhe aqui. Então é o seguinte, o que ele vai fazer, estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma nova aliança, está se referindo quem? A descendência do Salvador. Seria alguém de lá. Porque as Escrituras dizem, né? Que a salvação viria de lá. E é disso que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Vamos lá. A aliança antiga é um outro sinônimo para 10 mandamentos. A aliança antiga. Onde está escrito nas Escrituras que a expressão aliança, sobretudo a antiga, e não a nova, que vimos no ponto anterior, é realmente os 10 mandamentos literal e no singular? Está claro aqui. Êxodo 34, 27 e 28. O Criador disse a Moisés, escreve essas palavras, pois baseado nelas, fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Altíssimo 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ok? As tábuas, as palavras da aliança. Só um detalhe, viu, amado? Esse material aqui que você está vendo em verde, que são sinônimos, isso não é da organização, tá? Isso é meu. É que eu, indevidamente, eu não coloquei em preto. Então, continuo em verde e eu não percebi isso, tá? Então, por enquanto, tudo isso aqui é coisa minha, não é coisa da organização. A aliança antiga, novamente. Lá está lá em Deuteronômio 4, 10 a 3. Eu não vou ler tudo, vamos ler só o que está em vermelho. Ao mesmo tempo, o Criador também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos. Tá? Mas leia tudo que vocês vão ver que está escrito sobre a aliança. Vamos lá. Todavia, se esta passagem claríssima, que se funde com os itens anteriores, não são suficientes para alguns incautos, valerão esses reforços. Aliança antiga. Subindo eu ao monte ao receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Criador fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi, e o Altíssimo me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo do Criador. Aquelas palavras que o Todo-Poderoso tinha falado convosco no monte do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Nela pus a arca, 2 Crônica, em que estão as tábuas da aliança que o Criador fez com Israel. É a aliança antiga. Nada havia na arca, senão só as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Criador fez aliança com os filhos de Israel. As palavras da aliança, agora da aliança antiga, agora as palavras da aliança. O 6º sinônimo para os 10 mandamentos é a expressão as palavras da aliança. O Criador disse a Moisés, escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Criador 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esta afirmativa é muito poderosa com um argumento devastador na teoria teológica adventista de que a aliança não é exatamente os 10 mandamentos. Vamos ler aqui atrás, ó. As palavras da aliança, os 10 mandamentos. Está afirmando que é, né? O texto aqui declara que as palavras da aliança são os 10 mandamentos. Isto é, checkmate na questão acerca da matéria em que estamos falando. As tábuas da aliança. O último sinônimo para os 10 mandamentos é a expressão as tábuas da aliança. A primeira aliança tinha ordenanças para culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda cuja parte exterior, chamada lugar santo, estava um candelabro à mesa dos pães de proposição, mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que continha o altar de outro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro com o maná e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, só vou ler os que estão em vermelho. As tábuas da aliança que o Criador havia feito convosco. O Altíssimo me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo do Criador. O Criador me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Não há o que contestar aqui. Apenas contestação de fatos escriturísticos e da verdade natural definida nos referidos textos. Conclusão sobre as 7 expressões. Temos aqui 7 expressões que foram apresentadas cuidadosamente e que podem ser conferidas em qualquer escritura. Os 10 mandamentos são a mesma coisa que tábuas de pedra, tábuas do testemunho, testemunho, a primeira aliança ou pacto, concerto, a aliança antiga, as palavras da aliança e as tábuas da aliança. Não dá para fugir disso. Quiser alguém separar 10 mandamentos de tudo isso, desses 7 sinônimos, então está inventando.
e eu não invento. Vamos lá. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Vamos lá. Se Velho Testamento é tudo, o qual foi pelo mestre abolido. Checkmate. Checkmate. Não dá para dizer que o nosso Salvador não aboliu tudo, aboliu tudo. Checkmate para quem quer insistir que Velho Testamento, Antiga Aliança, lei cerimonial, isso, tudo aquilo, não se refere aos 10 mandamentos. Checkmate. Não tem como. Hebreus 7, 8, 7 e 13. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, dizendo, novo concerto. Envelheceu o primeiro. Qual o primeiro? Ah lá, os 10 mandamentos, envelheceu tudo. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Checkmate novamente. 2 Coríntios 3,3. Porque já é manifestado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, checkmate, mas nas tábuas da carne do coração, graça. Está falando da graça. Checkmate. Abolido pelo Salvador, checkmate. Os 10 mandamentos estão abolidos. Quando um adventista declara que os 10 mandamentos são a regra de sua vida, ou dos cristãos nos dias de hoje, sim, quando eles dizem este tipo de absurdo doutrinário, eles estarão dizendo o seguinte: as tábuas de pedra do Sinai, dadas a Moisés, são a regra da nossa vida, ou a primeira aliança é a regra da nossa vida, ou a aliança antiga é a regra da nossa vida. Muito obrigado. Ok, Zene. Ok. Eu não vou falar tanto quanto o William, né? Porque às vezes quem fala muito se complica, né? Mas eu vou falar o que eu meio que sei para falar. Eu ia compartilhar a tela aqui. Saiu. Pera aí. Só um detalhe. É que o William falou sobre a lei, né? E é bem interessante mesmo. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Os frutos, né? Primeiro ele disse que a lei foi... Eu não entendi muito bem. A lei foi abolida. William, a lei foi abolida? Como é que é? A antiga aliança foi ultrapassada? Poderia só me dizer? Acontece o seguinte, amado, aqui como você escreveu aqui, eu vou no banheiro e já volto. Em caso eu caia, porque tá chovendo aqui no meu estado, tá? Tá. Ó, é que você deu uma saída, meu amado, talvez você perdeu. Então é o seguinte, como vai estar gravado aqui, aí depois você dá uma olhadinha. Mas assim, independentemente do que eu estou defendendo, defende o teu lado aí, toca o barco aí, vai fundo, não esquenta a cabeça não. Se sinta à vontade. Sim, segundo o que as escrituras dizem, não William, sim, tudo foi abolido. Estamos todos na graça por causa dos sinônimos apresentados nas escrituras sobre os 10 mandamentos e todas aquelas ordenanças. Sim, não William, e sim as escrituras. Sim, foram abolidos. Pode falar, velho. Toca o barco aí. Pronto. Essa eu acredito que seja uma interpretação muito equivocada. Eu vou explicar por quê. Eu vou compartilhar aqui a tela de Romanos 7. Vocês estão vendo aí, né? Porque com muito cuidado. Teve uma hora que o William falou sobre os frutos da lei, né? A obediência, né? Que a salvação. Beni, não falei nada de frutos da lei. Não falei nada disso. Mas se quiser falar sobre esse assunto, fala. Mas eu não falei. Eu só estou me defendendo e dizendo aquilo que eu falei ou não falei. Isso eu também não falei. É porque, segundo o Adventista, né? O comecinho da tua fala, tu falou sobre aquele mas. É sobre sim, isso que eu tô falando. Sim. Ah, ok, isso eu falei sim. É sobre a salvação não é pela obediência da lei, mas
os frutos, né, são a da salvação, são a obediência da lei. Ou seja, é, se a lei foi abolida, é, o sábado e tudo mais, como tu falou, a gente vai ver aqui em Romanos que Paulo, ele esqueceu de falar isso. É, porque a lei, ela mostra o pecado, ela diz o que é o pecado, ela é santa. Aqui, assim a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Certo, se a lei foi abolida, de que lei é essa que Paulo está falando? Se essa lei é aquela lei que me mostra o pecado, que Ok. é, Você está me fazendo uma pergunta para eu responder? Ou você termina depois eu falo qual é a lei que Paulo está falando? pois é, ainda tô falando, ainda tô na minha fala. Depois se quiser responder, Ok, amado, ok, ok. Vai, toca o barco. Vai lá, vai lá. então, nas escrituras, quando tu fala só para Israel, para o povo de Israel, o que é Israel? No sentido bíblico, Israel, o Israel bíblico, ele não é diferenciado de tempo. O Israel bíblico são todos os descendentes de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Não são todos aqueles que buscaram reinar com Deus, porque lutar com Deus, né? Reinar com Deus. Israel quer dizer isso. Ish, homem, Ra, lutar, do verbo Ra, se eu não me engano, e El, né? Deus, com Deus. Ou seja, a palavra Israel, ela não tem um sentido só daquele paizinho de Israel. No hebraico, Israel, todo cristão, todo aquele que acredita em Deus, é, faz parte de Israel, aquele que reina, aquele que luta com Deus. Não é somente os israelenses de hoje. Por isso, quando Deus diz que é o povo dele, não é somente esse povo da nação de Israel, mas os estrangeiros, quando iam para Israel, eles obedeciam e se convertiam às vezes àquele Deus e se tornavam Israel também, obedecendo às mesmas leis. E isso incluiu os sábados, calendários, as festas. Quando você abole isso, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Foi algumas poucas vezes que a Bíblia fala que Deus escreveu com seu próprio dedo. Escreveu em pedra. E interessante que no Brasil, a Constituição, quando uma lei é pétrida, ela não pode ser revogada. É uma lei que seria eterna. As leis pétridas. E eu acredito que seja uma referência às leis, né, do Antigo Testamento. Ou seja, não existe argumento suficiente para anular a lei que me mostra o pecado. Por exemplo, quer dizer que agora, porque Cristo veio amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu posso roubar? Claro que não. Quer dizer que eu posso matar? A lei foi abolida? Óbvio que não.
essas leis, elas são baseadas que Deus, os 10 mandamentos são baseados que nenhum outro Deus a gente deve ter e que tudo é bom. Então, eu queria saber, né, que lei é essa em Romanos 7 que Paulo fala se a lei é pecado e ele fala de modo nenhum. Queria que o William respondesse que mandamento é esse para a vida, se ele achou que era para a morte. E que lei é essa que é santa? E que Jesus disse que veio cumprir essa lei. E ele cumpriu dois tipos de lei, tanto a moral e a cerimonial. Eu queria que o William respondesse isso, e tendo em vista que o sétimo dia é, é só um memorial. Por exemplo, as pessoas ok, não gostam de trabalhar no domingo, ok. Os católicos preferem guardar o domingo como o sábado, o dia do descanso. Isso eu acredito que vai de religião para religião, mas eu acredito que os judeus, né, até hoje, e os adventistas do sétimo dia, eles procuram guardar, tentar fidelizar, né, ainda que os calendários sejam diferentes. Eu acredito que seja uma coisa, uma coisa boa para se guardar, como um dia de descanso. E eu queria que o William respondesse sobre como esse mandamento que era bom tornou em morte e tudo mais. Pode falar? Pode. Então vamos lá. Tá compartilhando aí então? Romanos 7, vocês estão vendo aí ou não? Está compartilhando, sim. Então vamos lá. Não vamos pegar aquele dois versinhos. Vamos entender o que Paulo. Por que Paulo uma hora fala que a lei para nada serviu, que a lei nada foi do que esterco para ele, e depois ele fala de uma determinada lei, que esta lei agora é boa, justa e agradável. Das duas, uma, ou Paulo é um bipolar, é um maluco, ou ele estava bêbado quando escreveu isso e não tinha inspiração nenhuma, ou ele está falando de outra coisa. Vamos lá, vamos ler. A partir do capítulo 6, não vou nem do 7. Vamos no capítulo. Vamos para um capítulo mais. Lá atrás, um pouquinho mais. Vamos lá, capítulo 6, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 6, vamos lá. Vamos lá, a partir do 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça da santificação. Opa, agora Paulo está falando agora de uma separação. É assim, ó. Agora como vocês faziam um monte de bobagem, vocês sacrificavam touros, bezerros, bodes, que está falando da imundícia. A imundícia aí não é a imundícia no nosso contexto, ele está falando da imundícia que agora se tornou todos aqueles rituais lá, tá? Vamos lá. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha só, quem é que deu a vida eterna? O Salvador. Então ele está falando, olha só, morte, verso 21. Ó, o fim delas é morte. O que é fim delas é morte? Os 10 mandamentos e todas as ordenanças, que eram todas ligadas a sacrifícios, tá? Eu tenho um outro material que cada mandamento tinha uma ligação com todos os sacrifícios. Todos os mandamentos tinham. Por quê? Porque era para aplacar a ira de um Deus
que estava sendo contrariado, então tinha que aplacar essa ira sacrificando animais, fazendo a oferta de manjares, que era, fim delas é morte, porque ali ninguém tinha o entendimento de salvação. Era só para aplacar a ira, para que pudesse ter fruto bom, chovesse no tempo certo, nenhum inimigo invadisse a terra para se tornar escravo. Era para isso que servia todas aquelas coisas. Para esse tipo de morte. Qual morte? Essas mortes. 22. Mas agora libertos do pecado, você está liberto disso. E feitos servos de Deus, através de quem? Através de quem nós temos agora livre, nós temos ousadia e ter livre acesso ao Pai. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, antes era para a morte, aquele sacrifício que nada valia. Agora Paulo está falando da vida eterna, que agora fala do Salvador. Porque só através do Salvador, as boas novas, é que começaram os seres humanos a terem entendimento da vida eterna. Através dele. Vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos lá. Do que Paulo está falando? Salário do pecado é a morte. Ou seja, a paga dos problemas que você fazia com a lei era a morte, porque não tinha como você aplacar a ira de um Deus através de sangue de bodes, de cordeiros, que já é o contexto lá atrás, ou em Hebreus, que a gente consegue até ver lá. Mas agora só, a vida eterna é através de Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, ele vem falando de duas coisas, não se esqueça, hein? Duas coisas. Ele está falando de lei e da graça. É disso que ele está falando. A lei simbolizando as coisas da morte, a coisa que para nada servia, imundícia, e agora está falando da graça, simbolizada pelo Salvador, vida eterna e tal, tudo mais. Agora vamos lá para o capítulo 7, que é onde você pegou. Não sabeis vós, irmãos, para a gente poder ter uma conotação do que Paulo estava falando. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Está falando o seguinte, amigão, você está debaixo da lei aí, ó, vocês conhecem sobre lei, porque Roma, vocês querem mais lei do que Roma, que é o império lá, a nação que imperava e jogava tudo quanto é fardo nas costas das nações dominadas? Verso 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vier, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Está querendo dizer o seguinte, olha, enquanto o marido vive, está sujeito às obediências do marido, mas o marido morreu, acabou aquela obediência. Olha, não se esqueça, Paulo é um cara muito inteligente, ele faz muito jogo de palavra. E o que ele está querendo dizer? Agora ele muda, ele estava falando de lei e graça, agora ele está falando de marido? Não, ele está fazendo uma figura de linguagem. Ele está falando o seguinte, olha, eu vou falar sobre a lei para vocês. Enquanto a lei existe, enquanto ela é válida, você está debaixo dela. Ela desapareceu, perdeu a validade, não está mais. Verso 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Está falando o seguinte, que se a lei desapareceu, e que se a lei foi abolida, você não vai estar transgredindo nada. Você é lícito ter outro marido, é lícito você seguir uma outra lei. Tá? É disso que Paulo está falando. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Olha só, você aceita a Cristo, você está morto para a lei. Acabou. Você não está mais debaixo da lei. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olha só o joguinho de palavra. Lei e graça. Lei e graça. Morte e vida eterna. Certo? Vamos lá, verso 5. Porque quando andávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, tá vendo, velho? Primeiro Paulo fala que a lei, ela é santa, justa e boa. Agora ele está falando, olha só, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, agora a lei me dá base para paixões dos pecados? Ou a lei me fazia ver as minhas paixões e meus pecados? Operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? Quando eu estava debaixo da lei, como nós vimos aí, quando eu falei para você sobre a lei ser como mel, né, ela refrigera a alma, e não é isso. Está falando o seguinte, ó, quando você estava debaixo da lei, o fruto daquilo é só morte. Você não consegue escapar da morte. Aquela lei, né, não podemos esquecer, quando fala lei, ordenança, 10 mandamentos, pacto, antiga aliança, está falando tudo de uma coisa só. Não tem separação. Então, Paulo está falando o seguinte, que aquela lei operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Aquela lei só servia para que eu morresse. Agora vem o verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Olha só,
Estamos libertos daquela lei, porque só me levaram para a morte, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, ou seja, agora nós estamos libertados daquilo, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, fazendo a figura do marido lá, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora nós estamos na graça e não mais na lei. É mais uma vez o jogo de palavras que Paulo está falando aqui. E nós estamos de verso para verso para chegar naquele que você falou, para nós não sairmos do foco de Paulo. Vamos lá, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Vamos lá. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele está falando o seguinte, por acaso a lei, ela em si, tem algum problema? Não. Mas a lei me condenava, ela vivia me condenando. Porque eu não ia conhecer que eu estava transgredindo aquela lei se a lei não existisse. É disso que ele está falando, a validade daquela lei. Vamos lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha de novo a palavra mandamento, mas o pecado, tomando ocasião por aquelas leis, antiga aliança, antigo pacto, operou em mim toda a concupiscência, ou seja, operou em mim um problema terrível. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado, ou seja, porque se eu não conhecesse aquela lei, eu não tinha pecado nenhum. Mas eu conhecia aquela lei, agora eu estou perdido. Eu estava debaixo daquela lei, eu estava perdido, porque aquela lei, ela não me dava vida eterna. Aquela lei só via derramamento de sangue. Vamos lá, verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, opa, olha aí de novo a palavra, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele estava morto, reviveu o pecado nele e ele morreu. E agora olha só o jogo de palavras que ele faz. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Sabe qual é o mandamento que ele achava que era para a vida e achava para a morte? É o seguinte, quando ele estava contra as pessoas que eram do caminho, estava contra Estevão, Pedro, ou seja, ele está dizendo o seguinte, esse mandamento que vocês estão andando aí, segundo o Salvador, isso daí é para a morte, não é para a vida, porque o para a vida são os mandamentos lá. Então olha só que maravilha o verso 10. E o mandamento que era para a vida, ou seja, o mandamento do Salvador, achei eu que era para a morte, ou seja, achei eu que para nada valia, que aquilo estava infringindo todos os princípios dos mandamentos lá de Moisés e tal, tudo mais. 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Você está vendo, amado? O mandamento enganou ele, porque ele achava que aquele mandamento era para a vida, e na verdade era para a morte. No verso 10 ele fala isso. Vamos repetir, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, aqueles mandamentos que me apontavam o meu pecado, me enganou. E por ele me matou, ou seja, ele estava perdido, ele não tinha vida. Ele não tinha... Não, só um minuto, vou terminar. Okay. Não, vou terminar, depois você fala. 12, porque agora eu estou destrinchando, você pediu uma resposta, eu estou destrinchando verso por verso para chegarmos lá. Vamos lá. Ok. Então, aquela lei que ele achava que era, só o verso 10, ó. E o mandamento que era para a vida, ele achou que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Os mandamentos, velho, não me venha com lei moral e lei cerimonial, que isso é coisa de Ellen White, não existe isso dentro das escrituras, tá bom? Verso 11. Eu posso falar? Não, só um minuto. Okay. Não, vou terminar. Eu quero chegar lá no seu verso. Certo? Vamos lá. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Verso 12. E assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que o Paulo está querendo dizer o seguinte aqui? Que lei que é essa que é santa? E que mandamento esse que é santo, justo e bom? Aquela que enganou ele, que levava para a morte, ou aquela que ele achava que era para a morte e na realidade era para a vida? De que lei que Paulo está falando? A lei que quando ele, na estrada de Damasco, ele ficou cego e derrubou-se as escamas dos olhos dele, agora ele está enxergando o verdadeiro mandamento, a verdadeira lei.
que é o do Salvador. Um novo mandamento vos dou, uma nova lei vos dou. É dessa que ele está falando. Verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Opa, não é mais carnal? É espiritual. Mas o seu carnal vendido sobre o pecado. Ou seja, bem sabemos que aquilo que o Salvador pede de nós é espiritual. Mas o carnal, que é aquela dos rituais, do sangue, de oferenda, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, e assim vai. Tá bom, amado? Então agora você pode falar. Então, quando Paulo diz assim, porque a lei é santa, justa e boa, ele em nenhum momento, lendo lá desde o capítulo 6 até ali, ele está falando que quando ele fala dessa lei que é justa, boa e santa, ele não fala da lei que enganou ele e que era para a morte. Ele está falando da lei do Salvador. Pode falar agora, velho. Pode ficar à vontade. Ok. O William tem uma boa dicção, uma boa voz, e muita gente pode con- concordar com ele, às vezes por causa dessa facilidade em falar e tudo mais. Mas o que eu queria queria tentar explicar é que, como eu já disse, Israel não quer dizer só nação de Israel, e que mandamento. Aqui, Paulo, eu acho que está compartilhado minha tela, quando ele leu o verso 10, que eu ia. É engraçado que o William ele faz aqui ele faz uma divisão de mandamento de Cristo e outro de mandamento de Deus, ou Não, 10 não, não, mandamentos. não, 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 de Moisés. O Salvador sempre se refere à lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada por Deus, ok? Tudo bem, sua interpretação, mas vamos lá. Ou não? Não, não, velho, não vamos se estender, porque senão nós temos muita coisa aí para falar, mas fecha seu raciocínio aí sobre o Foi dada mandamento, por a gente Deus, é tentar. isso que Tá está bom. escrito. Então, continuando. A lei de Deus que foi dada a Moisés, aqui nesse verso, não há diferença. Aqui é um mandamento. O que que acontece? O mandamento, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, eles revelam o pecado. E o que que acontece? O pecado, o fruto do pecado é a morte. O pecado acabou quando Cristo veio, os mandamentos se acabaram quando Cristo veio? De maneira nenhuma. O que que acontece? Quando Cristo vem, ele cumpre a lei e mostra mais ainda essas leis. O pecado, a gente conhece mais ainda o pecado de não amar a Deus. Ou seja, roubar, matar, essas coisas a gente sabe que é pecado. Eu acredito que esses mandamentos, os 10 mandamentos, devem ser uma regra de vida. E é por isso que o próximo tópico a gente vai falar sobre o sábado. Porque essa lei que é santa, justa e boa, foi dada por Deus, e o próprio Messias disse que ela não seria destruída, mas sim cumprida. E é isso. Deixa eu só ajustar uma coisa que você falou, velho, que é assim, não nessa fala, na anterior que você disse o seguinte, quer dizer então que agora pode matar, pode roubar? Amado, quando o Salvador diz assim, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele matou alguém, ele roubou alguém, ele adulterou. Ok, vamos lá, Gelson.